Olá, tudo bem? Professor Rodrigo Ferreira, da Escola Ana Maria Popovic, professor da disciplina de eletiva. Essa videoaula está direcionada para os alunos da eletiva Sabores do Mundo. São os alunos do sexto ano C, sexto ano D, sétimo ano A e D e os oitavos B e C. O primeiro objetivo dessa videoaula é retomar com vocês alguns assuntos que nós já havíamos conversado em sala de aula e orientar também sobre um pouco as atividades que vocês receberam para ser desenvolvidas no recesso escolar de vocês. Vamos lá então aqui sobre uma questão importante que a gente vem tratando em sala de aula, que é a questão da alimentação saudável. Nós havíamos feito em sala de aula uma dinâmica onde eu apresentei para vocês alguns alimentos e vocês tinham que, a partir da sensibilidade de vocês, falar se esse alimento você gosta bastante quando você consome ele, mais ou menos, ou se você não gosta desse alimento quando você consome. O intuito dessa dinâmica era orientar vocês quanto à questão das propriedades nutricionais dos alimentos. Muitas vezes um alimento ele pode ser gostoso, mas não ser rico em nutrientes. Então essa foi a importância dessa dinâmica. Sugiro que vocês aproveitem esse período de recesso e façam essa dinâmica aí com o pai responsável de você em casa ou até mesmo o seu irmão, tá? Mostre para ele algumas imagens aí das refeições que nós temos, alguns alimentos, e pergunte para ele se ele gosta bastante e procure explicar para ele a importância de comer alguns alimentos que são muito ricos em proteínas e nutrientes e ter uma certa cautela no consumo de alguns outros aqui, como por exemplo doces, salgados e até mesmo refrigerantes. É uma outra parte que nós tratamos em aula e aí vocês receberam, uma atividade para fazer durante o recesso escolar, é entender como que funciona as informações que constam numa tabela de nutrientes. Então, por exemplo, cada produto industrializado, ele vai ser embalado e nessa embalagem ele tem uma tabela nutricional. Essa tabela nutricional traz informações importantes sobre o produto que nós estamos consumindo. Então, vocês terão que pesquisar essa tabela nutricional de algum alimento que vocês tenham aí, pode ser bolacha, salgadinho, refrigerante, o que for, leite, e buscar essas informações sobre o que está sendo delimitado nessa tabela nutricional, tá? Muito importante isso que vocês entendam, porque quando nós vamos ao supermercado para comprar algum alimento, nós nos preocupamos no primeiro momento só com a data de validade, mas é muito importante a gente saber o que a gente está consumindo a partir aqui da tabela nutricional. Uma outra coisa importante que nós tratamos em sala de aula foi a questão da alimentação e a evolução humana. Como que foi importante a questão da alimentação para que esse processo tivesse acontecido? No início da história, lá no surgimento da espécie, cerca de 4.000 anos atrás, os seres humanos eram povos caçadores e coletores, ou seja, nós dependíamos de caçar e coletar o alimento que nós consumíamos. Depois de um processo de evolução, a descoberta e o domínio do fogo, houve um processo chamado de revolução cognitiva. A partir do processo da revolução cognitiva, o ser humano passou a se alimentar melhor, por exemplo, da carne animal, consumindo a proteína da carne animal, agora sendo ela assada e aí transformando o processo até digestivo melhor. E aí o ser humano teve o desenvolvimento da sua inteligência. Depois de um processo longo de evolução da história, o ser humano se tornou um ser sedentário. Antes nós éramos povos nômades que íamos atrás do nosso alimento, e aí com o processo evolutivo da revolução cognitiva, a partir do domínio do fogo, o ser humano se tornou um ser sedentário. Ele passou a cultivar e plantar o seu alimento, e esperar o momento da colheita. Isso foi muito importante também porque agora esse dono de terras ou esse agricultor, ele podia plantar não só para a família dele, mas agora para um grande grupo, e esse grupo agora dependia muito dele no processo de plantação. Esse agricultor depois conseguiu se tornar talvez um dono de uma fábrica, e aí a partir da fábrica a produção dele se tornou em grande escala, em larga escala. Isso tudo para poder oferecer mais e mais alimentos em grande escala. E hoje nós vivemos um momento que é chamado aqui de revolução tecnológico-científico, que é um processo à frente do período da Revolução Industrial, que é onde hoje, por exemplo, se você sente necessidade ou fome, quer comer alguma coisa, você não precisa ir a um supermercado, você não precisa ir numa plantação e você não precisa caçar o seu alimento. Você pode pedir ele através de um aplicativo.
Isso é muito interessante, né, para a gente poder entender esse processo. E outra coisa legal é que a gente consegue entender que esse é um processo evolutivo da espécie humana e a alimentação acompanhando todo esse processo. Acredito que vocês tenham se recordado um pouquinho do que nós tratamos em sala de aula, a importância de você fazer também as atividades durante esse período de recesso escolar. E aí fica uma orientação também minha, tá? Como professor, vocês tendo alguma dúvida, podem mandar mensagem no Facebook da escola ou no e-mail da escola, que na medida do possível nós estaremos respondendo para cada um de vocês. E aí fica uma mensagem final para vocês refletirem, tá? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Obrigado e até a próxima aula.